Oi, Gustavo! Oi, Dani, tudo bom? Tudo bem com você? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. E Que coisa vocês, tudo ótima! bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. É Gratidão. com muita felicidade, felicidade mesmo, que eu apresento você no nosso cafezinho. O Ricardo deve estar já se conectando, né? Vou apresentá-lo. Primeiro, agradecer pela sua disponibilidade, pela doação do seu tempo para estar aqui conosco. Esse evento nós fazemos todas as sextas-feiras, a partir das 17, é um momento de descontração. Começou com a quarentena, não imaginávamos que duraria tanto tempo. Fizemos uma pesquisa e os colaboradores disseram, quando voltar, continua. Então, toda sexta-feira a gente convida pessoas de fora, convida colaboradores internos, fazemos reuniões entre nós, enfim, para dar essa quebrada no final de semana. Então, muito grata pela sua presença. Eu que agradeço, estar sempre com Dani e Ricardo, umas tardes, renovar as energias mentais, emocionais, participar de um projeto que vai alavancar as pessoas para um nível diferenciado, levar a consciência das pessoas para o que esse potencial aqui, unido com isso aqui, como ele engrandece essa jornada da vida que a gente vive. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, podendo contribuir da maneira que a gente puder contribuir, né? Acho que tem um papel humano que é essencial para cada um de nós, pegar o que a vida já nos derrubou, já nos ensinou, né, e trazer isso como exemplo de consciência para que outras pessoas possam trilhar um caminho melhor, né? Então, acho que nosso papel é esse hoje, sabe? É compartilhar um pouco de como a gente sente e vive essa evolução, né? Que faz parte das nossas realidades. Muito bom. Pessoal, o Gustavo até tem uma relação, digamos assim, de um bom tempo. A minha primeira formação em coaching foi junto com o Gustavo, acho que foi lá em 2011, 2012, né? E nós estamos aí juntos nesta jornada do desenvolvimento de pessoas. Ontem até um colaborador nosso me agradeceu, falou, Dani, muito grata. Eu falei assim, olha, mais do que meu papel aqui é minha missão de vida. Minha missão de vida é contribuir com gente. E eu acredito que essa também é dentro de uma das suas missões de vida. E nós convidamos você para esse cafezinho. Foi até um convite também do Ricardo, para falar sobre quem sou na minha organização e qual o meu lugar. Né? Um tema lindo, esse tema, e um tema muito forte, porque estar no seu lugar é até uma das leis sistêmicas que a gente já falou aqui em outros cafezinhos. Antes de passar a palavra, eu vou apresentar o Gustavo para vocês. Além de ser coach, mentor, ele é CEO da FastGo e olhei aqui no seu LinkedIn também do grupo Nakanishi, né? E aí as pessoas daqui de Brasília devem conhecer o grupo Nakanishi do Hélio Coifé. Então tem uma longa história nesse grupo e uma história de sucesso, de sucessão. E isso também é muito forte, é uma belíssima história para contar, né? Da sucessão, desse olhar para o negócio, trazer novos olhares. Esse grupo tem uma grande escola e impacta muitas vidas num setor muito interessante que é da beleza. Então, eu vejo que você, Gustavo, é uma pessoa, uma referência, uma autoridade naquilo que você fala, porque vocês realmente realizam no grupo de vocês e impactam milhares de pessoas. Então, eu passo a palavra para você, para falar um pouquinho de uma das leis, né, sistêmicas, que é a lei da ordem, a lei do lugar.
qual é o seu lugar na vida, na família e na empresa. Passo a palavra para você. Obrigado, gratidão, Dani. Eu acho que encontrar o nosso lugar nesse planeta, ele é um dos maiores objetivos, né, do ser humano, né? O que normalmente acontece com o ser humano, a gente nasce no nosso lugar, na verdade, a gente já está no nosso lugar. A gente que, por conta de uma série de ensinamentos que a escola tradicional nos traz, a gente acaba saindo um pouco do nosso lugar, na verdade, né? Então, a gente começa a vida no nosso lugar, exatamente onde a gente devia estar, que a vida tem essa sabedoria, né? E acaba que, por conta de excesso de informação, que descontrola a nossa mente, a gente vai saindo da nossa rota, né, de vida, né? A gente acaba querendo ocupar mais lugares do que a gente deveria, a gente acaba tendo mais preocupações do que a gente deveria, a gente acaba fugindo da nossa linha de pensamento pessoal, misturando a nossa linha de pensamento pessoal com a da nossa organização, às vezes com a da nossa família, às vezes dos nossos vizinhos, das pessoas que estão ao nosso redor, né? E sempre que isso acontece, existe um processo de dor profunda, né? Porque no fundo, a gente sabe que vive algum tipo de mentira dentro de nós. A gente não sabe identificar, às vezes, que tipo de mentira é essa, porque na nossa vontade a gente sempre está fazendo o melhor para agradar as pessoas ao nosso redor. A gente sempre está tentando fazer aquilo que a gente acredita que vai beneficiar o maior número de pessoas. Então, a pergunta que a gente sempre traz é, e se o melhor para todas as pessoas ao nosso redor foi a gente ficar no nosso lugar, ao invés de tentar salvar todo mundo, sabe? Existe uma pergunta que o mestre uma vez me fez, que é sobre o controle das situações ao nosso redor, né? Esse mestre me questionou o quanto que eu tentava controlar as situações ao meu redor. E eu respondi, 100%, eu quero controlar 100% das situações ao meu redor, né? E ele falou, ok. E quantos por cento você controla desse ambiente aqui, que é você, dessa máquina humana, de 0 a 100%? Eu falei, talvez uns 50%, né? Ele falou, se essa máquina humana, que é só você controla apenas 50%, como é que você quer controlar 100% de tudo aquilo que está fora de você, né? Eu falei, puxa vida, né? É verdade, né? Então, de forma muito prática, né? A gente fica tentando controlar o comportamento de outras pessoas, a gente deseja que as pessoas se comportem conforme as nossas expectativas, né? Às vezes a gente deseja que a organização seja do jeito que a gente espera que ela seja, né? Mas a gente às vezes não tem nem controle do que a gente gostaria de ser, né? A gente, esse único indivíduo, né, que é essa máquina, ela não está 100% preparada para fazer isso acontecer com ela mesma, né? E aí a gente fica tentando mudar as coisas fora. A gente quer que o irmão seja diferente, a irmã seja diferente, o pai, a mãe, a organização, o colega de trabalho, né, seja do jeito que você espera. E isso, às vezes, atrapalha muito o caminho do que a gente realmente é, né? E acaba que você entra num ciclo de julgamentos e preocupações, você entra num ciclo de criar falsas expectativas a todo momento, que não estão, expectativas que não estão ligadas ao seu coração, né, ao que você realmente quer da sua vida, mas expectativas que você acha que vai agradar pessoas correlacionadas a você, ao seu trabalho. E os sintomas começam a aparecer, né, na sua saúde, na sua finança não vai para frente, você trabalha muito, a finança não desenvolve na sua vida, às vezes os seus relacionamentos, ou até mesmo o seu controle emocional, né, porque você está sempre criando um indivíduo à parte, né, para lidar com essas coisas que você acredita que é importante na sua vida, mas nunca olhando para o que esse indivíduo aqui, em essência, quer de tudo isso,
né? Poxa vida, o que verdadeiramente eu quero como ser humano dos meus relacionamentos, né? O que eu quero levar diariamente para as pessoas que estão ao meu redor, né? Em vez de fazer essa pergunta, a gente acaba fazendo a pergunta, né? O papel social que eu ocupo hoje quer levar o quê para o trabalho? Ah, quer levar bronca, quer levar rigidez, quer levar esse tipo de postura. E a gente acaba esquecendo que nós, como seres humanos, queremos levar para as pessoas ao nosso redor, né? E por incrível que pareça, quando a gente pensa através dessa essência, né, o que a gente como essência quer levar para as pessoas como prioridade, depois pensa no trabalho, depois pensa em produtividade, pensando sempre como conectar tudo isso com a nossa essência, a produtividade ela aumenta, porque você acaba se expressando com autenticidade, você acaba se expressando com verdade, você acaba aumentando a sua criatividade, porque você não está fugindo desse centro, você está em contato 100% com ele, né? E aí até parece que o seu trabalho nem é mais trabalho, parece que você entra num ciclo de fluidez com a vida, com as pessoas ao seu redor, né? E de alguma forma você passa a achar que todo mundo é mais legal, todo mundo é mais interessante nessa realidade, né? A gente hoje tem um pouco mais de 500 colaboradores junto conosco, sabe? Pessoas de todo tipo de cultura, histórias de vida, pessoas que passaram por traumas de vida, que sofreram estupro, inclusive de pessoas que elas amavam muito, pessoas que apanhavam dentro de casa dos seus maridos, né? Pessoas que não tinham aceitação da sua identidade sexual pelos pais, né? Então, a gente lidou já com todo tipo de pessoa, né? E o que a gente sempre falou para elas é que é parar de olhar para essas pessoas todas, né? Olhar para algo maior, para essa pessoa em si, enxergar todo o talento, toda a habilidade, enxergar tudo que ela tem para oferecer nesse planeta maravilhoso, né? E por incrível que pareça, quando elas começam a olhar para isso com um nível de amorosidade, sabe, de respeito e honra, parece que tudo que aconteceu para trás vai embora, sabe? Parece até mágica, né? E independentemente do que as pessoas criaram de feridas no passado, chega num certo momento da vida que elas passam até a agradecer essas pessoas que no passado feriram elas, né? Então, a gente tem uma dinâmica que é chamada de carta de gratidão. Mesmo as pessoas que sofreram lesões corporais, lesões emocionais, das pessoas mais próximas, conseguem agradecer nessa carta pessoas que criaram algum tipo de trauma no seu passado, né? Porque ela sabe que tudo que acontece aqui dentro foi fruto de uma realidade, né? Que ela viveu nessa jornada e não tem como apagar, né? E ela só tem a opção de revisitar isso toda vez com muita dor ou revisitar tudo isso com um certo nível de gratidão para que algo novo floresça nessa nova realidade, né? Poxa, Gustavo, e como que isso impacta a empresa? Como é que isso impacta a organização, sabe? Uma vez que as pessoas elas estão alinhadas com quem elas são, na vida delas, né? Elas passam a entender como elas colaboram mais, podem colaborar mais dentro da empresa, né? Normalmente, a confusão dentro de uma empresa, ela é alavancada a nível quantitativo quando as pessoas ficam o tempo todo tentando ocupar lugar que não é delas, né? Porque existe uma falta de conformidade das coisas que estão aqui dentro, então ela projeta ali em várias outras pessoas essa inconformidade, e as coisas parecem que entram num ciclo, né, de a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, mas uma vez que essa pessoa, ela sabe que ela tem defeitos como ser humano, está em contato com isso, mas também sabe que está num processo evolutivo, sabe, ela tende a respeitar muito mais a falha, o defeito de outras pessoas que estão ao seu redor, porque ela sabe intimamente quanto que é difícil esse processo de se organizar, de controlar 100% essa máquina, né? Então ela olha para outra pessoa e ela fala assim, bom, fulano também está no seu processo, né? Ele deve estar passando pelo processo de dor dele, pelo processo de desafio dele, e cada um está no seu processo,
né? Assim como eu tenho dificuldade com o meu processo, fulano está com dificuldade no seu processo. Então, aí você tem uma base de respeito muito maior, né? Imagina, nós temos diversos tipos de homossexuais, nosso tipo de negócio, a gente tem pessoas que eram faxineiras e se tornaram profissionais de talento, faxineiros querendo se tornar pessoas, então, realidades culturais e educacionais de diversos tipos. Se não tiver respeito numa dinâmica, num espaço que tem que criar beleza, que tem que criar alegria, nada mais acontece, né? Uma vez você tem qualquer pessoa que desrespeita a pessoa mais simples no seu ambiente de trabalho, qualquer coisa que você acha que é beleza vai embora, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é essa visão de respeito, honra ao ser humano do jeito que ele é. E aí, para começar a crescer, né? O que realmente faz todo mundo crescer, né? É entender, por exemplo, como eu, pessoa, verdadeiramente quero contribuir. Primeiro comigo mesmo, depois com as pessoas e depois com a organização. Sem querer assumir o controle de toda essa situação, né? Sem querer desejar que as pessoas correspondam à nossa intenção 24 horas, tá? Se isso fosse possível, tá, pessoal, os casamentos iam ser perfeitos, enfim, as relações familiares iam ser perfeitas, e talvez o mundo ia ficar até sem graça, né? Mas, o que a gente pode entender que de fato acontece é quando a gente começa a ter uma devoção, a palavra devoção é muito importante, ao semear, né, as melhores coisas que existem dentro de nós, constantemente para as pessoas ao nosso redor, de alguma forma, as pessoas entendem a sua postura de vida, e não o que você fala, mas como você se comporta todos os dias, né, o que você realmente faz todos os dias, né, e isso acaba transformando. Então, por exemplo, se você quer um ambiente extremamente produtivo, onde as pessoas são engajadas, se você for assim, de alguma forma as pessoas vão espelhando isso, né, se você quer criatividade na sua organização, quer que as pessoas saiam da caixinha, né, se você coloca isso como postura de vida, isso acaba acontecendo dentro das organizações. E eu vou repetir, tá? A inovação, antes de ser uma ideia, antes de ser um projeto, ela é uma postura de vida, né? Então, assim, eu quero criar uma inovação que vai trazer mais saúde para toda a humanidade. Ótimo. A sua vida é saudável? Você inovou na sua saúde particular? Não, mas eu quero isso para o mundo, tá? Antes de querer mudar o mundo, que tal mudar a si mesmo, né? Então, inovação é uma postura de vida, né? Se a gente quer que o mundo seja mais alegre, mais amoroso, né? Ótimo. E a sua postura é amorosa, é gentil, né? Então, quando a gente começa a praticar tudo aquilo que a gente quer inovar no mundo, quer melhorar no mundo, né? A gente vai enxergando nitidamente os caminhos de como fazer isso acontecer, porque a gente está fazendo esse caminho, né? A gente está fazendo essa história todos os dias. Então, a partir do momento que você melhora um único comportamento, que seja 1% do seu comportamento por dia, aquilo abre no nosso cérebro um conjunto de ramificações. Parece que é uma nova inteligência. Fala, nossa, porque ninguém me explicou que era fácil cuidar da saúde desse tanto, né? E você quer que todo mundo trilhe esse caminho, porque você já viveu esse caminho, as coisas se abrem para você, explode, né? Então, uma vez que, por exemplo, você corrige a sua alimentação, né? Fala, nossa, agora todo mundo tem que corrigir a alimentação, porque eu corrigi a minha, eu estou vendo que esse negócio é bom por conta disso, disso e disso, estou mais disposto, minha energia é maior, meu nível de consciência elevou, enxerguei que é isso o caminho da vida, acaba que você vai agregando parcerias para que mais pessoas vivam esse ambiente de saúde, a saúde vai acontecendo na sua alimentação. Desenvolver o exercício físico para um dia mais saudável, que aumentou sua energia, aumentou sua concentração, a mesma coisa. Todo mundo tem que fazer isso, né? Criou tecnologia para simplificar a vida das pessoas. Nossa, agora criei uma tecnologia para minha vida, que eu trabalho só 4 horas por dia e minha vida rende uma beleza. Eu estou ganhando muito mais dinheiro
agora eu vou vender isso para todo mundo. Uma vez que você é inovação, você pratica, vive essa postura, o processo de inovação ele é fantástico dentro da organização. E o oposto é uma verdade. Quando a gente está numa mesa de reunião e a gente vê no YouTube ou qualquer outro lugar nas mídias sociais ideias inovadoras fantásticas, e a gente fala, nossa, vou levar isso para a reunião, mas a gente nunca viveu aquilo, nunca praticou aquilo, você não vai conseguir passar de uma ideia. Aquilo dificilmente vai para frente, aquela ideia. Porque é como se faltasse base para as pessoas acreditarem que aquela sua ideia ela pode se tornar realidade. E aí, no fundo, se você participa de várias reuniões onde que você pegou ideias do YouTube ou de qualquer outro lugar, ou de livros, e levam para a reunião, mas não pratica aquilo de forma prática, né, acaba que você vai ser um pote de gerador de ideias, mas nunca uma pessoa realmente inovadora nessa realidade, né? Então, você fala, nossa, tive ideia, eu levei ideia, a organização não me escuta, né? Não é isso. A pessoa não enxerga a correlação entre o que você é e o que você está falando, né? Qualquer executivo que é 100% a correlação do que ele verdadeiramente é e com o que ele verdadeiramente fala, né? Ou seja, existe um alinhamento pleno, ele consegue dar certo em várias situações, não só dentro da empresa dele, às vezes, mas em qualquer outra empresa, ele acaba criando um alinhamento, porque é a pessoa que está sendo a inovação, ela é exemplo daquela inovação, né? Então, acaba que as coisas acontecem num nível de fluidez muito maior. Aí vem fulano que olha de fora e fala, mas eu falava disso há milhares de anos e ninguém nunca me escutou, né? É que a gente tende a acreditar que o escutar ele acontece através de um papel ou de uma fala, não é. O escutar é algo muito mais completo, né? O escutar é tudo, é o dia a dia, é a disciplina, né? Esse é o verdadeiro escutar, né? Então, acaba que as pessoas ficam frustradas quando ela não pratica o escutar pleno, o fazer pleno, né, de todas as situações. Bom, outra situação que tira a gente do nosso lugar, no nosso dia a dia, é quando a gente fica julgando a organização, né? Essa organização, ela deveria fazer isso, fazer aquilo. Essa organização deveria investir nisso, investir naquilo, né? Se fosse fácil todos esses caminhos, né, a gente só ia ter organização prósperas e não um gráfico onde 90% das empresas fecham depois de 5 anos, né? Eu tenho certeza que qualquer ideia do jeito que as empresas deveriam ser, todo mundo já teve essa ideia, né? Acontece que quando a gente começa a botar em prática numa organização, né, existem muitos desafios econômicos, desafios de desenvolvimento de pessoas, desafios tributários, desafios de Ministério Público, de Supremo Tribunal, tem tantos desafios para ser empreendedor, né? Não só no Brasil, tá, pessoal? No mundo inteiro. As pessoas tendem, às vezes, a otimizar os desafios do Brasil, né? Mas é difícil ser empreendedor em qualquer lugar do mundo, tá? Cada país tem seu nível de complexidade para empreender, para gerir uma organização. Morei 1 ano nos Estados Unidos e só levei paulada, né? Todo mundo falava que o Brasil era difícil empreender nos Estados Unidos. Triplica, tá? Porque é um cenário muito... é o capitalismo selvagem, de fato, né? Mexeu lá com o Rei Leão, provavelmente você não vai ficar vivo nessa história, né? Lá é bem diferente mesmo. Mas quando a gente está numa organização e quer que a organização seja de um jeito, começa pequeno nessa organização, se coloca como um pequeno, e não tentando olhar a empresa de cima para baixo, porque isso normalmente vai te trazer muita dor, uma dor desnecessária. Né? Primeiro que qualquer pessoa dentro da organização não viveu a história dos fundadores, não viveu o que eles tiveram que passar para chegar até lá, né? Não entende completamente os desafios macroeconômicos e microeconômicos que eles tiveram que viver para chegar onde eles chegaram, né? E com certeza, se é uma empresa que tem sucesso atual, já tem muita história para contar,
né? Muita história. Se deixar, dá para fazer vários livros já, né? E é isso que as pessoas dentro de uma organização precisam olhar, né? Tudo aquilo que já foi conquistado, superado, né? Porque é um livro para todo mundo aprender, tudo aquilo que já foi superado, o que for ganho, né? Agora, mas eu quero contribuir, então, entendi, daqui para frente. Começa pequeno, né? Como eu falei, entendeu a sua parte, né? O que você é, controla melhor tudo isso que você é, né? As suas formas de alavancar cada dia que você acorda, né? Então, hoje eu acordei bem, vou contribuir mais. Aí dorme, acorda melhor. Hoje eu acordei bem, vou contribuir mais, né? Um dia de cada vez, contribuindo, empreendendo essa organização que você é, criando essa evolução que você é, né? As pessoas vão começar a enxergar consistência em quem você é. E às vezes, tudo aquilo que você falava no passado, se você tem consistência, você vai repetir ela, parece que todo mundo vai te escutar. Vai parecer mágica. Vai falar, nossa senhora, né? Falei essa minha vida inteira no passado e nada acontecia agora, porque eu tenho melhorado minha postura comigo mesmo, parece que as pessoas estão me escutando, né? Isso aconteceu comigo, tá? Tem ideias, quando eu era muito jovem, lá pelos meus 18 anos, eu já trazia para o nosso grupo, né? E nunca era escutado, é claro, né? Menino de 18 anos. Hoje eu implanto todas elas, né? E no nível de facilidade e leveza, na verdade eu nem falo, eu vou implantando, né? Porque não precisa mais falar, sabe? Mas são as mesmas ideias do passado, né? Digitalizar o nosso negócio, criar um supply chain eficiente, né? Aquelas coisas que a gente aprende na faculdade, que é sair implantando que nem um doido, né? Hoje eu não preciso ficar falando, né? A gente só vai fazendo, né? Porque já existe uma confiança dentro do sistema, pelo que a gente é, né? Fala pouco e faz mais, com muita fluidez, sabe? Mas foi um desenvolvimento primeiro auto-pessoal, né? Provavelmente se eu tentasse fazer no passado sem a experiência que eu tenho hoje, ia dar muito errado, né? Então é isso, uma vez que a gente encontra o nosso centro, a gente passa a fazer muito mais, de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais leve, sabe? E acaba que a gente entende que trabalho nessa realidade não deve ser um trabalho. A gente passa a compreender que qualquer tipo de trabalho que a gente venha desenvolver nessa realidade é apenas um portal exponencial do que a gente já nasceu com talento para desenvolver nessa vida, né? Acaba que tudo é uma escola do que a gente quer ser nessa realidade. E quanto mais a gente se alegra com essa escola que a gente enxerga todos os dias, parece que a mente ela trabalha a seu favor. A mente sempre vai explodir logo de manhã cedo em ideias, em vontades, em ações, né? E parece que as pessoas vão entender você sem você falar muita coisa. É impressionante. Você trouxe algo bem interessante, né? Quando a gente está no nosso lugar, a gente está mais leve, a gente está mais pleno. E pode acontecer de terem pessoas aqui que estejam fazendo essa reflexão: será que eu estou no meu lugar? Né? O que eu preciso de fazer, o que eu posso fazer? Você já deu várias dicas aqui, né? Mas o que ficou bem forte para mim, e eu, enquanto RH, tenho algumas escutas, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, mas o que eu tenho que fazer, então, para atender a expectativa? E o caminho é o que eu preciso de olhar para dentro, né? Primeiro eu olho para dentro. Eu encontro o meu lugar, para depois eu olhar até nessa trilha que você trouxe. Depois você trouxe eu crescendo para as pessoas e eu crescendo para a empresa. Achei bem interessante isso que você trouxe aqui de contribuição, porque você trouxe muitos insights e podem ter pessoas aqui fazendo essa reflexão. Será que eu estou no meu lugar, então? O que eu posso fazer para sair dessa angústia, dessa dor, quando eu estou fora do meu lugar? Eu achei brilhante quando você traz que nós nascemos no nosso lugar, né? E aí a gente vai saindo do trilho. O que a gente precisa de fazer para voltar para o nosso lugar? Fantástico isso que você contribuiu. Dani, tem uma coisa que ele é um despertar para muitas
pessoas, que é o viver expectativas, né? Muitas das vezes a gente se torna o que a gente acredita que é a expectativa da empresa, né? A gente pensa o que acredita que é a expectativa da empresa ou até mesmo da sociedade, né? Porque a gente acha que aquilo vai ser mais produtivo, viver a expectativa, né, das outras pessoas, imaginando que aquilo vai trazer resultado para nossa vida, tá? Ele até pode trazer num curto prazo, mas no longo prazo, de alguma forma, aquilo vai te começar a fazer muito mal, né? E os sintomas fica mal-humorado com a vida, né? A vida vai ficando com mais reclamação, a vida vai ficando com mais dores, né? Com menos saúde, né? Porque a gente está vivendo um papel que, na verdade, a gente não queria estar vivendo intimamente aquele papel, né? A gente só está fazendo aquele papel porque a gente acredita que vai ser produtivo, né? A gente espera que seja produtivo, porque muitas vezes nem é produtivo, né? A gente só espera que seja produtivo. E a grande questão não é o que a gente faz, de fato, é o como a gente faz, né? Ah, Gustavo, como assim? Por exemplo, eu tenho que trabalhar muito todos os dias, porque eu acho que a empresa só vai crescer se eu trabalhar muito, 12, 16, 18, 24 horas por dia. Ótimo, você pode viver essa versão querendo agradar alguém. Ou você pode viver essa versão querendo descobrir a si mesmo. Qual é o caminho que vocês estão escolhendo viver? Porque a questão não é trabalhar 12, 18, 24, 8 horas por dia, 6 ou 4 horas por dia. A questão é para quem você está fazendo isso de fato. Se você estiver dando o seu melhor, porque você está descobrindo algo especial, um talento, uma riqueza especial, provavelmente isso vai te levar como pessoa, como ser humano, te dar mais energia, tá? Mas se você está fazendo isso porque você acha que isso vai agradar o seu chefe, porque você acha que isso vai agradar a sua família, a sua esposa e tal, provavelmente isso vai te trazer muita dor, né? É verdade. Temos Então uma não é o que mãozinha. a gente faz. Temos uma mãozinha levantada, estamos aqui com 17 horas e 35 minutos. Eu vou abrir para perguntas, para contribuições, então vamos na ordem das mãozinhas, não sei se você consegue enxergar, eu vou te apoiando. Tá bom, Gustavo? O primeiro a levantar a mão aqui foi o Ricardo. Passo a palavra para você, Ricardo. Gustavo San, muito gratidão pela sua presença. Eu sei que sexta-feira é sempre um dia mais corrido para ti. Muito obrigado, viu? E você colocou um ponto agora que eu acho importante. Eu queria que você pudesse trazer mais sobre isso, para quem você faz, para quem você trabalha, essa motivação, né? Se você pudesse falar um pouco mais disso para a gente, eu acho que esse é um ponto essencial, né? Para quem que eu trabalho? Obrigado, gratidão. Gratidão. Primeiro conceito de dividir o ser humano, esse único ser humano, em pessoas, né? Então, eu no trabalho funciono assim. Eu dentro de casa funciona assim. Alguém inventou esse sistema que você tem que dividir você em vários pedaços para você conseguir um bom desempenho, né? Está comprovado que quando o ser humano essa pessoa em vários pedaços, né, normalmente a situação é a mais caótica possível, porque nenhum ser humano, de forma natural, consegue se aqui no meio, tá? Para ter uma boa performance. Muito menos em 4 pedaços, ou mais do que 2 pedaços. Mas se você, pelo menos, dividir a pessoa, o ser humano, em 2 pedaços, é porque você já está dizendo o seguinte: a pessoa do trabalho é uma pessoa, porque ela precisa ser essa pessoa para dar certo, em casa você é outra pessoa. E aí, de alguma forma, você começa a embaralhar os papéis em todos os momentos da sua vida. E quanto mais você tenta fazer isso, mais você vai se distanciando de quem você é. Porque você está tentando ser uma pessoa para a família e uma pessoa para o seu trabalho. E tem pessoas ainda que têm outros 2 pilares aqui embaixo, né? Não, com meus amigos eu sou também uma outra coisa, né? Aí fica complexo demais, né? Com família, não. Com meus vizinhos eu vou ser outra, né? E vai dividindo esses infinitos papéis. E você nunca para olhar quem você realmente gostaria de ser como ser humano, que você realmente quer praticar como ser humano, independentemente de você estar no trabalho, na sua família, né? Todo movimento onde você decide ser a união
para qualquer da sua realidade, né, te faz ser uma pessoa mais produtiva. Eu vou repetir isso, porque eu vou trazer agora uma quebra de crenças que foi colocada pela Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, as pessoas foram colocadas dentro das indústrias não para serem humanos, mas para serem máquinas. Então, era falado assim, olha, aqui na indústria, onde você vai colocar parafuso, você vai ser uma máquina e precisa funcionar como uma máquina, esquece que você é pai de família, esquece que você é uma máquina aqui dentro. Funcionou muito bem durante muitas décadas, transformar seres humanos em máquinas, tá? Aí na sua casa você pode ter felicidade, pode ter lazer, no trabalho esquece, né? Esquece seu amor pela vida, esquece que aqui é máquina, né? Você é uma máquina. Mas muito dessa crença as pessoas ainda levam inconscientemente para suas vidas de trabalho. Então elas automatizam o papel social que elas são ali naquele momento, acreditando que elas devem continuar como máquinas naquele processo, porque só assim elas vão ser produtivas. Né? Investem até muito tempo e dinheiro se transformando em máquina, tá? Tem muito curso aí que quer transformar o pessoal cada vez em máquinas melhores e menos em seres humanos. Todo curso, todo treinamento que te levar para esse processo está distanciando você de quem você realmente é, né? Ah, pode dar resultado no trabalho? Pode, no curto prazo. A partir do momento que essa máquina começa a pifar nos outros ambientes fora do que é chamado de vida, começa a dar tudo errado. Todo treinamento vai por água abaixo. Você pode fazer um melhor treinamento de trader, por exemplo, de gestão financeira, que estimula você a ficar que nem um doido no mercado financeiro, papapá. Você vai ganhar bastante dinheiro ali como trader, por exemplo, que faz você ganhar muito dinheiro todo dia, até um dia a sua esposa pedir o divórcio, né? Fala assim, obrigada, fica aí com os seus negócios de trader que eu não sei o que é, entendeu? Mas eu vou cuidar da nossa família porque você virou outra pessoa, sabe? Então, quando cria essa divisão, normalmente as coisas se tornam muito complexas na vida, né? Onde a gente perde a simplicidade de ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, né? Então, foi a indústria que fez isso com a humanidade, sabe? E graças a Deus, a gente está num momento diferente. A gente está na quarta revolução industrial, né? O que a quarta revolução industrial está falando para todos nós é o seguinte: tudo que a máquina consegue fazer, a máquina vai voltar a fazer mais eficiente que um ser humano, né? Tudo que a gente estava falando da era da robótica, da inteligência artificial, os robôs vão fazer melhor que os seres humanos, já fazem, na verdade, né? A inteligência artificial vai fazer o que ela precisa fazer de forma automática melhor do que qualquer ser humano. Então, os robôs vão ocupar os seus verdadeiros lugares daqui para frente. E se o ser humano não recuperar de forma autêntica aquilo que ele nasceu para ser, que é coração, criatividade, né, relacionamento, de fato, né, provavelmente vai perder para os robôs uma posição dentro do trabalho, né? Então, para de ser expectativa de ser máquina em qualquer situação, né? Qualquer expectativa que você tenha, que você desenhou na sua vida para ser uma máquina e ser mais produtiva, né? Né? Volta a ter expectativa de ser apenas ser humano e vai descobrir o quanto que é incrível ser humano, que na verdade ser humano é muito mais potencial, né, do que qualquer máquina que você possa querer ser na sua realidade, né? Aliás, é importante ressaltar que a tecnologia mais avançada nesse planeta está aqui, é o ser humano. Não existe nesse planeta uma tecnologia mais avançada do que isso aqui, né? Talvez muitos estão explorando pouco essa tecnologia, mas uma vez que explore 100% toda essa tecnologia, vai ver que é melhor que iPhone, vai ver que é melhor do que qualquer outra tecnologia, o ato de ser humano. E você traz uma reflexão bem interessante, né? A autenticidade e a criatividade, o quanto isso está relacionado à produtividade. E geralmente a produtividade, número, né? E aí você traz esse outro lado da moeda. Por que ser criativo, ele vai ser muito mais produtivo agora? A gente está num momento onde
fazer mais do mesmo, ele produz um crescimento mínimo, numa linha muito, muito tênue. Mas quando você combina diversos setores, diversas tecnologias, diversas realidades, normalmente o resultado de produtividade é exponencial. Porque é isso que o ser humano nasceu para fazer e a máquina não tem competência para fazer. A máquina tem competência para fazer muito bem mais do mesmo. O ser humano ele tem competência para olhar essas várias máquinas ao seu redor, que estão produzindo em grande quantidade, e fazer diversos casamentos, diversas combinações, né? Outro dia eu estava dando palestra para o pessoal de biologia, né? Porque eles estavam perdidos para o que eles gostam de fazer. Aí eu perguntei para uma das alunas, né? O que ela realmente gosta de fazer, né? Além da biologia. Ela fala, uma vez eu pensei em ser jornalista. E por que você não cria um nicho onde você é jornalista da área de biologia, né? E traz experiência sobre isso e faz matéria sobre biologia, em vez de tentar ser só uma bióloga, tentar um emprego como bióloga, né? Por que você não tenta criar uma versão nova, né, de notícias sobre biologia? Né? Então, aí. todos os cenários onde você casa mais habilidades a serem desenvolvidas, o rol de oportunidade é mais exponencial, porque a grande maioria da população ainda tem um olhar muito linear, muito máquina, né? Você casa uma, duas, às vezes três níveis de coisas diferentes, de especialidades diferentes, normalmente você tem um território diferente aí para surfar, né? Ricardo, muito bom! Pessoal, alguém quer fazer alguma contribuição? Dividir com o Gustavo, dúvidas? Então, já que o pessoal não levantou a mão, eu levantei de novo, porque me causa muita curiosidade sempre que tenho a oportunidade de compartilhar com o Gustavo. E é interessante te escutar, Gustavo, sobre essa mesclagem de várias habilidades de uma mesma pessoa. E eu sei que no seu grupo você trabalha com perfis múltiplos, né? Porque você tem desde a pessoa ali que tem uma complexidade, uma gestão de complexidade muito baixa, que a coisa foca muito no fazer, na atividade, e pessoas de um nível bem mais complexo. Eu gostaria que você pudesse compartilhar para a gente, na sua experiência, né, como é isso, né? Como é que a gente consegue fazer com que essa pessoa que muitas vezes não tem tanta essa habilidade assim, consegue estar engajada e vivendo o seu pleno potencial dentro do trabalho, sendo essa pessoa humana, né? É quase uma pergunta de $1 milhão, tipo aquela dos últimos 2 minutos da live que a gente fez. Mas é uma pergunta que todas as organizações vão passar a se fazer daqui para frente também, né? Basicamente, pessoas que são muito simples, né? Elas buscam agradar outras pessoas. Então, quanto mais você agradece elas, quanto mais você elogia elas, quanto mais você pergunta sobre a vida delas, né? Mostra interesse verdadeiro, tá? De coração, se a família está bem, se ela está bem, se ela está cuidando da saúde, né? Mas elas sempre têm acolhidas, né? Normalmente pessoas mais simples, a única coisa que elas realmente procuram nessa vida é alguém que respeite elas do jeito que elas são. E ponto final, né? Pessoas muito simples, elas têm uma visão mais simplista do que a alegria, por incrível que pareça. Então, tem uma menina da faxina que cuida lá da unidade nossa maior, né, que tem 2.000 metros quadrados, e ela tá sempre sorrindo, sabe? E qualquer coisa que você fala, ela dá uma baita de uma gargalhada, né? E a vida para ela é essa simplicidade, é se divertir todos os dias com bobagens da televisão, com coisas dos colegas, sabe? E quando alguém deixa essa pessoa muito triste, tá? Você fala assim, olha, eu vou cuidar da senhora. Pode deixar que eu vou conversar com essa pessoa, eu vou cuidar da senhora muito bem, fica tranquila. Isso para qualquer outra pessoa que trabalha com a gente, sabe? É só ter um nível de atenção diferenciado. Acolhimento e compaixão tendem a ser as maiores alavancas da produtividade humana. Tá? Isso, mesmo em casos de saúde, a pessoa está doente, se você tem compaixão, ela melhora. Né? Se a pessoa está com
é uma questão emocional, se você tem compaixão, a probabilidade dela resolver isso também é muito grande, né? Então, o grande desafio é desenvolver esse nível de compaixão, né, que organiza a vida dessas pessoas. Para essas pessoas alavancarem produtividade, normalmente é fazer mais do mesmo com um nível intenso de alegria. Quanto mais você aumenta a intensidade de alegria na vida das pessoas, mais elas consigam replicar com maior nível de qualidade aquilo que elas já sabem fazer. Né? Basta elevar o nível de alegria. No nosso YouTube, vocês vão ver que tem momento do dia que o pessoal sai dançando aí pro TikTok. Né? Sabe por que esses caras fazem isso? Né? Bota o pessoal para dançar aí. Tem no YouTube também um vídeo da nossa equipe dançando. Né? Porque isso eleva a produtividade das pessoas. Trabalham melhor depois de um momento como esse. Everton San? Muito legal. Temos mais uma pessoa, temos algumas pessoas aqui. Ricardo, você quer fazer alguma contribuição? Não, vamos deixar o pessoal perguntar aí. Everton, é com você. Vamos lá, Gustavo, muito enriquecedor, assim, o papo contigo. No início da sua apresentação, ouvi, você falou sobre a diversidade das pessoas e das histórias de vida com as quais você tem contato, já teve, né, principalmente aí na sua organização, né? Eu queria que você voltasse um pouco nesse ponto da sua fala, onde você comenta sobre as pessoas que sofreram e sofrem, né, violências de diversos tipos. A gente sabe que, em decorrência disso, muitas vezes essas pessoas tendem a permanecer inseridas em ambientes, vou trazer para o ambiente de trabalho, mas poderiam ser outros tipos de ambiente, mas às vezes elas permanecem inseridas em ambientes de trabalho que, pela repetição de padrão, as fazem sentir diminuídas, com chefes opressores, né, atitudes, pessoas opressoras em volta. Que conselho você daria, assim? É complexa a pergunta, mas assim, se você tivesse que dar um conselho, qual você daria para quem passa ou passou por isso, mas ainda não conseguiu se libertar? Olha, vou do mais simples até para um pouquinho mais complexo para responder a sua pergunta, porque é isso mesmo que acontece com quem sofre um trauma. Tudo que ela tem como trauma, imagina que o trauma é como se fosse um filme de terror que se repete em todas as situações da vida, conscientemente e inconscientemente. Então a pessoa vive em constante medo da vida, né? E pessoa que vive em constante medo da vida tem padrões de comportamento, né? Ou são agressivas com outras pessoas demais, ou são pessoas que vivem muito fechadas, muito tímidas, né, no seu cantinho ali. Muitas vezes as pessoas nem sabem que tem traumas, né. Então, a primeira fase de conexão e compaixão que a gente tem lá, para entender se existe alguma situação mais grave, é uma carta de gratidão mesmo que a gente faz, né. Nessa carta de gratidão, ela revela coisas que a pessoa consegue reconhecer e que não consegue reconhecer nessa carta de gratidão, né? Então, ali a gente já identifica como lidar com essas pessoas, né? E aí existe um processo, a gente tem um constelador sistêmico dentro da nossa empresa, que vai a fundo nessa história, temos psicólogos também que ajudam nesse processo, né? E quando a situação se torna mais grave, assertiva, a gente encaminha para especialistas da área de psiquiatria, né, para ajudar, porque a gente sabe que isso é natural no nosso setor. Tá? Nem todas as organizações precisam trabalhar nesse nível, tá, de complexidade. Mas uma das coisas que a gente pode trazer assim, para qualquer organização, que é muito prático de se fazer, é parar para escutar de fato o que está acontecendo na vida das pessoas. Né? Parece que é um momento, perda de tempo, né? Mas se você entender que, através da saúde das pessoas do seu negócio vai ser saudável também, né, as coisas começam a se desenvolver. Né, você entende o quanto que a saúde cultivada no ambiente de trabalho se torna pilar da criatividade, da produtividade dentro do seu negócio, né? E acaba que você tem pessoas fiéis ao seu negócio, né? Nós temos pessoas que estão há mais de 40 anos conosco, né?
muitas pessoas, na verdade, né? Isso está sendo um problema agora na pandemia, porque muita gente não pode trabalhar, né? Grupo de risco, né? Mas, assim, é satisfatório, né? Ter pessoas que têm esse nível de gratidão, porque de alguma forma você transforma a vida delas. Então, o básico é isso, é realmente conversar com essas pessoas, né? Não conversar aleatório. Eu vou explicar o que acontece na nossa empresa. Todos os nossos educadores, mestres, eles fizeram um treinamento de conexão com o coração. Uma atividade bem simples que a gente faz é pedir para as pessoas conversarem com o seu próprio coração. Quando isso acontece, muitas revelações vêm de forma muito natural. A gente não precisa fazer nenhuma pergunta, né? É uma meditação que a gente faz, que é a meditação do coração, onde você para escutar o coração. E ali você já identifica pessoas que vão precisar de mais atenção, né? Isso dura 10 minutos, às vezes um pouco mais, 15 minutos, essa meditação. E através, é meio que uma peneira, sabe? Que a gente já faz ali logo nas primeiras aulas ali, né? É uma metodologia aprovada pelo HeartMath. HeartMath é uma das organizações científicas que estuda o potencial do coração, a inteligência do coração dentro do ser humano, né? Então é isso. Uma vez que você identificou isso, existem diversas maneiras, tá, para lidar com isso. Mas a compaixão é sempre a base de como cuidar das pessoas que sofreram trauma. Sempre, né? É a compaixão que você tem que ter com essas pessoas. E entender que não existe melhor e pior também no ser humano. Existe cada um com a sua história, né? Muitos de nós não dão conta de lidar com trauma, tá? Porque trauma é realmente uma situação muito complexa. É como se fosse a maior prova de vida de um ser humano. É quando ele passa por algum tipo de trauma. É a prova mais difícil que qualquer ser humano pode viver nessa realidade. E a grande maioria não consegue passar pela prova de vida de outras pessoas, tá? Porque a prova de vida daquela pessoa é para aquela pessoa. Então, nem se eu quiser resolver para aquela pessoa aquele trauma, eu não consigo. Ela tem que trilhar o caminho dela e a gente precisa respeitar, né? Tem que ter um pouquinho de compaixão em relação a esses traumas. Obrigado, valeu demais. Alejandro, passo a palavra para você. Estamos chegando quase no nosso finalzinho. Se mais uma pessoa quiser, levante a mãozinha, Alejandro, e essa pessoa, se quiser, e depois o Ricardo para fazer o fechamento. Olá, Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Nessa conversa, uma palavra acho que me veio muito à mente, uma coisa que eu valorizo muito, que é a integridade, né? A integridade, para mim, ela é uma coisa leve, né? Porque você não tem que ter múltiplas personalidades, múltiplas máscaras, você é você o tempo inteiro, então a vida fica mais leve, você se aceita mais. E a integridade com a humildade te prepara para a evolução, né? A partir do momento que você se aceita de maneira íntegra e compreende as suas fraquezas, né? Precisa de humildade para isso, você vai estar pronto para seguir em frente, né? Essa questão da integridade é tão interessante que eu me lembro o Nelson Rodrigues, eu gosto muito dele, que ele fala: um dia teremos saudade do canalha honesto, né? Porque a integridade existe até na maldade, né? Mas é no conto que ele fala onde se a maldade é íntegra, eu aceito, né? Eu não quero a maldade falsa, né? Até tem que ter integridade até nisso, né? E a gente vive um mundo que não se expõe muito, né? Nós nos expomos em redes sociais e tudo, e o tempo inteiro as pessoas se medindo e muitas vezes tentando assumir máscaras diferentes para estar bem, né? Nesses outros cenários, né? E eu vejo muito que as pessoas respondem imediatamente à integridade, né? Porque fulano ficou famoso na internet, por exemplo, com uma coisa besta. É porque aquela coisa é íntegra, é honesta, é autêntica. Então, as pessoas respondem a isso. Quando elas percebem que há falsidade numa coisa, imediatamente elas se afastam, né? Então, até nessa questão de você demonstrar interesse genuíno pelas pessoas, tem que haver integridade. E aí é um ponto de conexão importante, né? Então, foi uma palavra que me apareceu, eu só queria, de repente, um pensamento seu em relação à integridade em toda essa coisa que você falou. Obrigado aí.
É interessante a gente colocar a importância da integridade, mas também o modelo mental de integridade. Integridade, ele é um movimento evolutivo na vida de todo ser humano. Aqui no Ocidente, as pessoas costumam olhar para a integridade como se fosse uma imagem a ser alcançada. Não existe, tá? Você pode definir qualquer imagem de integridade na vida que ela não vai acontecer. É impossível acontecer. Todo ser humano está em constante processo evolutivo. Para nenhum ser humano, tá? Você pode perguntar para o Bill Gates, assim, para as pessoas mais evoluídas, né? Se elas se sentem 100% íntegras, né? Imagine integridade como um espiral, né? Em constante evolução, né? Então, todo ser humano, ele está vivendo a integridade, esse espiral, né? Quando você entra nesse espiral evolutivo, buscando essa integridade como movimento, como energia, até o seu conceito de certo e errado, ele vai desaparecendo, porque no espiral é difícil você definir certo e errado. No espiral é difícil você se auto-julgar como fracassado em algum momento. Você está sempre em evolução, sabe? Então, integridade é um sentimento, mais do que qualquer tipo de imagem que você possa ter sobre integridade, evolução. E é muito importante isso ficar claro, porque quando a gente fala casar integridade com humildade, é compreender esse espiral evolutivo dentro de você o tempo todo, né? Se você está nesse espiral evolutivo com você, dentro de você o tempo todo em movimento, você sempre vai abaixar a cabeça para aprender mais, sempre vai abrir o seu coração e seus ouvidos para escutar melhor o mundo, as coisas ao seu redor, porque você está nesse espiral evolutivo, né? Você sabe que está ali como um eterno aprendiz, um movimento constante de aprendizado com a vida e com todos ao seu redor, né? Então, até o seu julgamento certo e errado com outras pessoas, ele é extremamente reduzido, porque você está ali nesse movimento, né? Criando a sua integridade, criando a sua omniconsciência, a sua integração com tudo que está ao seu redor, né? Qualquer pensamento que a gente tenha prático, ele sempre vai ser pequenininho diante da grandiosidade de tudo que existe nesse planeta, nesse universo. Qualquer pensamento, ele é sempre muito pequeno diante da grandiosidade de tudo que existe nesse universo. E quando a gente está íntegro, a gente, acima de qualquer coisa, a gente entende o quanto pequeno a gente é diante do universo, sabe? A gente fala, nossa senhora, como eu sou pequeno, né? Quanto mais íntegro eu me torno, você fala, nossa, aí que eu senti que eu sou pequeno mesmo, né? E por outro lado, depois de vir esse sentimento do quanto a gente é pequeno, a gente começa a entender que do tamanho que a gente é, do pequeno que a gente pode realizar nessa vida, porque na mesma proporção existem infinitas possibilidades de você expressar verdadeiramente quem você é, né? Então você sempre está com essa postura, né? Essa integridade de sentir a grandiosidade de tudo que está ao nosso redor, que existe dentro desse planeta e nesse universo. Obrigado. Gustavo, muito, muito grata. A gente já está aqui no prazo final. Vou passar para o Ricardo. Ricardo, quando você terminar, só volta a palavra para mim, que eu preciso de 30 segundos para dar 2 recadinhos. Perfeito. Eu queria basicamente agradecer o Gustavo, né? Sempre as conversas sempre são ampliadas e a gente sai com mais vontade de continuar e tentar esmiuçar, inclusive, como tudo isso, brilhantemente o grupo trabalha, né? Porque o grupo na Caniche, eles têm um centro de treinamento e eles são uma referência e eles trabalham muito forte a beleza de dentro para fora. Esse é o grande segredo, né? E o trabalho de vocês é grandioso. Eu reverencio essa oferta que vocês fazem à sociedade, é uma coisa brilhante. E queria agradecer o seu tempo. Eu sei que sexta-feira para você é um dos dias mais corridos, sexta e sábado, e mesmo assim, quando a gente, há 2 semanas atrás, fizemos uma live juntos aí, primeira coisa que eu falei, Gustavo, vamos falar para o nosso time, né? Porque já fazia tempo que a gente não compartilhava tanto
tanta sabedoria, e eu falei, poxa, é uma coisa que para mim foi grandioso reencontrá-lo, e eu não podia deixar do que para mim eu acho brilhante poder compartilhar com todo esse time, que são os runners, são uma empresa aí que a gente busca viver também esse novo momento de mundo, de planeta, de ser humano, né? Então, eu queria te agradecer novamente, gratidão pelo seu tempo, muito obrigado, Gustavo, gratidão, querido. Queria só finalizar o dia de hoje, as pessoas falam, mas como que esse cara aí é executivo, né, de uma empresa com 500 colaboradores, aí uma das referências no Brasil? Basicamente, entendendo que eu não sei fazer. Quando a gente tem muito claro o que eu não sei fazer, eu coloco perto de mim pessoas que sabem fazer muito bem o que elas nasceram para fazer, né? Então, para mim, basicamente o que eu faço no meu dia a dia é avaliar quem tem bom coração, né? E tá numa energia de produção naquele momento de vida, sabe? É basicamente isso que eu faço. Instigo as pessoas a criar conexões que sejam mais criativas para ajudar o grupo, né? E mensuro resultados, tá? Na vida, todo mundo que está se alinhando à sua essência, de alguma forma produz resultados, tá? O ser humano nasceu para produzir resultados, né? E quando a gente tem essa visão humana de resultado, a gente não precisa ser papel de terceiros ou criar alguma expectativa em relação à organização, né? O resultado de qualquer tribo, de qualquer nação, de qualquer organização, ele sempre vai dar oportunidade para a gente libertar as pessoas ou escravizar as pessoas, né? Como eu falei, é o como a gente faz tudo isso que faz toda a diferença, tá? Então, o executivo daqui para frente, ele precisa ter isso claro, como ele quer fazer, tá? E não apenas sendo cópia do que essa Matrix diz que você precisa ser para produzir resultado, tá? Uma vez que está tudo alinhado, o ser humano com a ideia, com o propósito, as coisas fluem, né? É isso, então que cada um de vocês possam ser essa fluidez, essa conexão com tudo que vocês já nasceram com, né? O ser humano já está comprovado, ele é feito de luz, tá? Foi colocado a análise de fótons da célula do ser humano, todos nós somos luz, acredite sempre nisso, existem descobertas fantásticas a serem vividas sob a luz que cada um de vocês já carrega no seu com, que cada um de vocês encontrem a conexão com essa grandiosa luz que vocês nasceram para ser. Gratidão a todos vocês e até breve. Um grande abraço para todo mundo.